Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Rafat Khalifa, direto lá do Cairo, no Egito. Ele que é egiptólogo, fala português fluentemente, acompanha nossos grupos às peregrinações no Egito há mais de 20 anos. Ele vai estar hoje falando sobre o Sagrado Monte Sinai e as religiões. Então, vamos dar boas-vindas aqui ao Rafat, que já está por aí, para que a gente possa estar conversando. Fria aqui de São Paulo, gente, vocês não têm noção como está frio. Mas acredito que faz parte, né? Afinal, é outono e inverno. E aí, bem-vindo, Rafat, não tô te vendo. Alô? Não, Não, oi. tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Melhor você sair e entrar novamente. Ah, yes, ok, perfeito. Tudo bem? Ah, agora ele saiu. Então vamos entrar de novo. E aí, gente, e o frio? O que que vocês acham, hein? Oi, Nilda, tá boa, querida? Eu tô congelando aqui. Vocês? Espero que não. Inverno realmente, quer dizer, é outono ainda, né? Mas para mim já é mais que inverno, né? Amanhã eu converso com a querida Jane Ribeiro. Ela vai falar sobre a Mestre Egeia, que é o complemento divino do Mestre Serapis Bey, e o rejuvenescimento. Vamos todos rejuvenescer nas energias da bem-amada Mestre Egeia. E vamos dar boas-vindas ao querido Rafat Khalifa, que vai estar falando sobre o Sagrado Monte Sinai e as religiões, nesta tarde fria aqui em São Paulo. Vamos lá. Hello, Rafat. Melhorando em Curitiba? Que bom, né? Sorte sua. Aqui não. Yes, perfeito. Tudo bem? Oi, Carmen, tudo bem? Tudo Tá ótimo. ouvindo? Tá tudo ótimo. Tô te vendo e tô te ouvindo. Pode falar. Ah, que bom, que bom. É, Acho que a sua conexão tá devagar aí, né? O que acontece? Você tá em outro lugar, né? Você não tá onde você tá costuma. devagar, mas Tá devagar, né? Você tá perto da onde é a torre de transmissão? Porque fica rodando só. Fala alguma coisa, por favor. na verdade, essa vez, hoje eu não estou em minha casa como sempre, estou em um hotel, Sim. é, um hotel na nova capital do Egito, é a nova Ah, capital administrativa. Então, por causa do meu trabalho, estou aqui nesse hotel, esses dias estou dormindo aqui. Então, eu estou fazendo essa live com você desde essa nova capital do Egito, ah, entendeu? aonde fica a nova capital? Do lado da pirâmide? Não, não. A nova capital é entre o Cairo, Ah, a capital atual, o Cairo, e o canal de Suez. Na distância entre o canal de Suez, no ah, deserto, eles começaram a construção dessa nova capital. É uma cidade entendi. maravilhosa, tudo moderno, que eles estão fazendo, tudo vai ser coisas todas luxuosas, todas Que lindo. modernas, né? Por exemplo, Aham. os melhores hotéis como o hotel onde estou agora, o maior e o melhor estádio de futebol em África vai ser nessa nova capital do Cairo para os campeonatos de futebol. O prédio mais alto do continente africano vamos ter nessa nova capital. Todos são Legal. condomínios de primeira classe ou de casas luxuosas. Aham. Eles estão planejando para ter por volta de 4, 5 milhões de habitantes dentro de 10, 15 anos. Que Então, ótimo. vai ser uma cidade moderna e já começou a ter vida essa cidade. Eu estou aqui nessa cidade, por exemplo, esses dias, participando numa conferência de economia e bancos. Estou trabalhando como intérprete nessa conferência. Então, cada 2 semanas, 3 semanas, estou aqui passando um dia, 2 dias para trabalhar em conferências internacionais.
Excelente. Tipo, por exemplo, 2 semanas passadas houve uma conferência de medicina também. Pode Que falar. ótimo. E querem saber o nome da cidade? Qual é o nome da nova capital? É assim, eles, por enquanto, se chama Nova Capital Administrativa. E eles Ah, vão fazer um concurso para escolher o melhor nome tá. que combine com a nossa história faraônica, Sim. greco-romana, árabe, etc. Mas, mas até agora, por enquanto, eles não estão decidindo o nome, só Tá, estão fazendo as obras e eles dizem que vão fazer como concurso tá. para ter democracia em escolher o nome Legal. histórico da próxima capital do Egito. Mas está ficando maravilhoso. O Egito se preparou nesses anos de pandemia para receber mais pessoas, né? Com certeza. E agora, então, com essa nova capital Sim, sim, moderna, e administrativa, assim, né? eu convido as pessoas, depois de assistirem essa nossa live agora, de fazer alguma pesquisa de vídeos de New Capital of Egypt, em Tá, inglês, por exemplo, tá. para ver a quantidade de obra moderna e coisa bonita que tem, vai gostar Legal. muito, né? E também é tipo de turismo, né? Conhecer novos lugares também, né? Tá. O Henrique de Curitiba está perguntando se vocês vão receber brasileiros para morar. Brasileiros para Morar, residir, residência. brasileiros para como residência. É, Para morar no Egito? É sim. claro, o Egito está aberto. Já temos muito estrangeiro morando aqui no Egito. Olá, Sobretudo nas Henrique. cidades turísticas, no Mar Vermelho, Sharm el-Sheikh, Hurghada, tem bastante russo, europeu. Inclusive, até tem brasileiros trabalhando nessas cidades turísticas. Muito Então, eu bem. acredito que quem vai querer morar no Egito, trabalhar no Egito de brasileiros, Uhum, basta respeitar as leis do país, uhum. como conseguir uma residência, como conseguir um contrato de trabalho, essas coisas todas. Tá. E tem um jeito mais simples e mais rápido, que é o casamento. E acho que é o mesmo que acontece em muitos países no mundo, né? Muitos, Sim. para ficar em algum país, arranjam um namorado, um marido, uma mulher, esposa, casa e fica e pronto. Já resolveu a questão da lei, né? Ok. Então, vamos falar sobre o Monte É, Sinai. bom, Monte Sinai, que é o tema do nosso encontro hoje, da nossa live hoje, o Sinai faz parte importante do Egito. Para, para ter uma ideia, as pessoas que estariam acompanhando a gente que nunca tiveram no Egito, o Egito tem dois mares. No norte é o mar Mediterrâneo. No leste do Egito está o mar Vermelho. Então, o Egito está exatamente no canto do continente africano. À direita, que é o leste, tem o Mar Vermelho e o norte tem o Mar Mediterrâneo. O que Uhum, separa, o que separa o Mar Vermelho do Mar Mediterrâneo é o Sinai. É uma uhum, península que se chama o Sinai, a Península de Sinai, que faz parte importante do Egito, que apesar disso, na geografia, não é uma parte de África, como a maior parte do Egito, mas é uma parte da Ásia. uhum, Ou seja, o Egito tem a maior parte africana e uma parte que é pequena, que é a parte do Sinai, é uma uhum, parte asiática, do continente asiático. Essa parte do continente asiático, que é o Sinai, tem quase 62 mil quilômetros quadrados. 60 mil quilômetros quadrados. É muito difícil, quando estuda geografia, é muito difícil assim, gravar os números nas cabeças, né?
na cabeça quantos quilômetros, 1.000, 2.000, 60.000, 150.000, mas quando faz comparação, pode entender melhor o que significa 62 mil quilômetros quadrados. Para ter Sim. uma ideia, o Estado de Israel e Palestina, Palestina e Israel, que são dois povos, com certeza todo mundo está acompanhando as notícias, de vez em quando tem essa briga por essa terra, por esse território, esse pedaço de terra é meio, não, esse pedaço de terra é meio, essa cidade é minha, não, essa cidade é minha. Mas para ter uma ideia, esses dois povos, que são quase 12, 13 milhões de habitantes, quase o total dos, dos habitantes dessa Terra Santa, essa parte que se chama Israel e se chama Palestina. Os dois juntos, o total, moram em 30 mil quilômetros quadrados. Uhum. E o Sinai, 62 mil. Entendi. Então é Enorme. quase o dobro da geografia de dois países vizinhos. Sim, E os dois países são vizinhos, estão no leste dessa sim. península. Então, o Sinai é muito grande de geografia, muito importante porque está bem localizado. Tem o mar Mediterrâneo no norte e tem dois braços desse mar vermelho embaixo que abraçam essa península. É por causa disso que se chama península e não se chama ilha, porque Uhum. tem uma parte de terra e o resto tudo é água dos mares. O nome Sinai, o que significa Sinai? O Sinai veio do nome do deus da lua. Em Ásia, antigamente, tinha o nome de um deus que se chama Sin. Sin. Então, Sinai veio de Sin, o nome daquele deus antigo, o deus da lua. Então isto que tem a ver com o nome. A geografia do Sinai tem montanha, e as montanhas aqui são muito lindas. Não são aquelas montanhas serras cheias de árvores, floresta, como em muitos países do Ocidente, inclusive no Brasil, mas aquela que tem a mistura de granito, aquele granito cor-de-rosa com amarelo. Então, isso faz paisagens muito lindas e isso ajuda muito em fazer um tipo de turismo de safari. Então, muitos gostam de fazer aquele turismo nessa península, não só indo para o Mar Vermelho, Sharm el-Sheikh, que é a cidade mais luxuosa, mais linda, mais Sim. bonita, que faz parte do Sinai. Então, Sharm el-Sheikh existe no Sinai, mas também faz aquele outro tipo de turismo de conhecer o deserto, as montanhas, etc. A história do Sinai é muito antiga, tem a mesma antiguidade do Egito. Naquela época faraônica, os egípcios, os faraós sempre faziam viagens. Eu posso dizer que o Egito, o portal, a entrada do Egito via Ásia, é via o Sinai. Então, o Sim. Sinai funciona como portal do Egito. Para ter uma ideia, todos os países que viraram muçulmanos na história é por causa da entrada dos árabes pelo Sinai. Uhum. O cristianismo chegou no continente africano pela viagem de Jesus Cristo da Terra Santa via o Sinai. Sim. A história muito famosa dos hebreus e dos judeus no Egito é por causa da viagem de ida e volta pelo Sinai. O profeta, Abraão, né, eles calculam que quase 1.800 anos antes de Cristo, ele emigrou da Ásia para o Egito e até casou com uma egípcia. A esposa dele se chama Agar, na Bíblia. Ele casou com Agar, que é a antepassada dos árabes. Agar, Oh, porque ela é a mãe de Ismael. oh. O, não sei o número quanto dos antepassados dos árabes, se chama Ismael. O irmão dele se chama Isaac,
que tem outra mãe que se chama Sara. Então Abraão casou com Sara, a antepassada dos judeus, e casou com Agar, a antepassada dos árabes. É por causa disso que dizem que o árabe e o judeu são primos. E com o sotaque árabe, um sotaque muito bom, que muito brasileiro gosta, eles não são primos, são brimos. Brimos, Uhum. porque os árabes não sabem pronunciar o P, então eles falam brimos. Mas, enfim, pelo Sinai passou toda a imigração, todo o acontecimento importante sempre passou pelo Sinai. Eles descobriram um alfabeto no Sinai, se chama o alfabeto sinático, ou de Sinai, que se considera dos alfabetos mais antigos da história. Uhum. Quando descobriram isso, gravado em pedras, demoraram uns anos até saber e descobrir o que significa cada letra, decifrar como nós falamos. Então, no Egito, naquela época faraônica e a época pré-histórica, não existe só o hieroglifo dos faraós, mas existe também o alfabeto do Sinai, Uhum. que era o meio da escritura de vários povos que moravam que viviam nessa Uhum. região toda, no Sinai, no Líbano, que se chama os fenícios, os cananeus em Palestina, etc. Também o Sinai tem muita fama na história pelo Êxodo. Sabe a história quando o profeta Moisés Uhum. acompanhou, levou o povo hebraico todo, abriu o mar Sim. vermelho, e aí o povo hebraico passou, chegou até o Sinai, e ficaram no Sinai por alguns anos, né? Até hoje tem um lugar onde passou Moisés e o povo hebraico, e tem a parte desse mar que é um lugar de visitação turística muito importante, onde tem aquela história de abrir o mar e o povo hebraico todo passou com Moisés, e aí fechou no exército do faraó, e assim foi salvo Moisés e o povo hebraico. E aí passaram no Sinai como se fosse um labirinto, dando voltas sem descobrir exatamente a terra prometida segundo o texto da Torá, o texto do livro sagrado judaico. É, Ficaram pela história sagrada 40 anos perdidos no deserto. Uhum. E essa mesma história está no livro sagrado dos muçulmanos também, o Alcorão. E por acaso, muitas histórias que estão na Bíblia são as mesmas no Alcorão dos muçulmanos. Só muda um pouquinho alguns detalhes, mas a maioria, por exemplo, a Arca de Noé, o Gênesis e a criação do universo, do mundo, Adão, a história de Adão e Eva, a história de José, até Cristo e a Virgem Maria e a história deles está no Alcorão. Muda a visão islâmica da visão dos católicos, dos ortodoxos, etc., mas sempre mudam em detalhes pequenos, mas em geral todas as histórias estão nesses dois livros. A história também do Sinai está muito relacionada com um povo que se chama os nabateus, que vivia aí na parte da Jordânia, onde tem aquela cidade maravilhosa de Petra Uhum. em Jordânia. Então houve muita história de comércio entre o povo egípcio que morava no Sinai e os nabateus em Jordânia. Também o Sinai é muito importante por causa da história dos cruzadas. Sabe, os cruzadas, Sim, sim. aqueles exércitos que saíam da Alemanha, França, Inglaterra, para invadir países orientais em nome da cruz, em nome de proteger o cristianismo e tal. Uhum. E o objetivo declarado era isso, era Jerusalém, dar segurança para todas as pessoas cristãs, católicas, a fazer a peregrinação em paz, etc.
mas com certeza houve muitos outros objetivos por além dessa coisa que naquela época tinha também a política, aquela política que sempre é de ter objetivos escondidos, né? Levar a Sim. democracia para Iraque, mas tem o objetivo do petróleo, não é? Sim. Então essas coisas de fazer guerra por causa de motivo escondido existiu desde há muitos e muitos anos. Então, isso é a Península do Sinai. Antes de começar a falar sobre o mosteiro de Sinai, que acho que é uma coisa muito interessante que as pessoas que estão acompanhando a gente nessa live vão adorar. Antes de falar disso, eu queria também comentar um pouquinho sobre o turismo de terapia no Sinai, da água, porque algumas pessoas têm muito no Egito, isso está cada vez mais de número de turistas, fazer uma viagem para o Egito para se curar de doenças, de articulações, nos braços, nos joelhos, nos pés, etc., ficando no Mar Vermelho. Então, algumas partes do Mar Vermelho, a natureza da água cura certas doenças. Então, tem pessoas que têm muitos hotéis nessas partes do Mar Vermelho, onde os turistas ficam como hóspedes por algum tempo, 2 semanas, por exemplo. Nessas 2 semanas entra na água todo dia umas 1 hora, 2 horas de tempo, mais ou menos, na parte da manhã, 1 hora à tarde. Em 2 semanas a pessoa já está curada. Então é um tipo de turismo terapêutico que é muito típico do Sinai. Então eu acho que vale a pena. Vale a pena para quem que está precisando dessa terapia, né? Agora, o mais importante, religiosamente, historicamente, arqueologicamente, ecologicamente, né, na parte do Sinai, é o Monte Sinai e é o Mosteiro de Santa Catarina. E, por acaso, é a cidade de Santa Catarina que tem o mesmo nome do estado no Brasil. Mas é uma cidade bem antiga, porque tem muitas pessoas que não sabem que quando chega aqui no Egito e sabe que tem uma cidade que se chama Santa Catarina, ele fica, sabe, com surpresa, né? Fica como surpresa. É uma cidade que se chama Santa Catarina, pequena, leva o nome de uma santa, que daqui a pouco eu conto a história dela, a história de Santa Catarina. A cidade é muito pequena, tem poucos habitantes, tipo 10 mil habitantes como máximo. A maioria são beduínos. Os beduínos são aqueles habitantes do deserto. Uhum. A importância dessa cidade são duas coisas. O Monte Sinai, que tem a fama que na história sagrada o profeta Moisés chegou a fazer uma subida até a cumbre, até em cima dessa montanha, para falar com Deus e recebeu as tábuas Uhum. dos 10 mandamentos. Né? Os 10 mandamentos tão famosos. Alguns são divinos e outros são mundanos, mas, enfim, de toda maneira, são os 10 mandamentos mais importantes, a parte mais importante e mais sagrada, talvez, na Bíblia, na Torá, para os judeus. Uhum. Isso é o Monte Sinai. E também um monumento muito importante é o Mosteiro de Santa Catarina. Mosteiro de Santa Catarina, que é muito importante, que tem a ver, na verdade, muito com o cristianismo, mas também muito com outras religiões, com o judaísmo, com o islamismo, com várias outras religiões. Na verdade, no ano 545 foi construído esse mosteiro. O que é mosteiro? Um mosteiro, um lugar onde moram os sacerdotes, os monges, né? Os monges. É. Os monges, mas tem convento também, onde moram as monjas, né? Então, as mulheres têm um convento e os homens têm mosteiro. Mas isso
como começou essa ideia do ser humano de fazer um lugar que fica como moradia, que fica como residência para os Uhum. monges? Na verdade, isso começou no Egito, como muita outra coisa. Quando, no começo do cristianismo, houve um imperador, se chama Diocleciano. Esse homem, Diocleciano, com outros imperadores antes dele também, depois dele, perseguiam muito os cristãos e mataram a muitos deles. Qualquer pessoa Uhum. que se convertia cristão se levava para um campo muito grande, para esse campo de concentração, um campo de tortura, um campo onde eles colocavam leões, serpentes, escorpiões nas pessoas, nos fiéis, nas pessoas que viraram cristãs. E isso, com certeza, foi uma coisa horrível, é uma coisa muito difícil. Sim. Então, o que as pessoas que estavam muito pegadas a essa nova religião fizeram naquela época é fugir das cidades onde tinha os reis, onde tinha os governantes, onde tinha os soldados. Fugir da perseguição, ir para o deserto, muito longe das cidades. Fugir longe da Alexandria, que era a capital do Egito naquela época, Uhum. e começar a morar no deserto, fazendo uma casa, uma construção, um lugar para rezar e começar a produzir as coisas básicas necessárias para a vida. E isso vou falar daqui a pouco. O que eles produziam nesses mosteiros para comer, para se vestir, para beber, para se alimentar, etc. Então, começou a ideia dos mosteiros por causa da perseguição dos novos cristãos no Egito. Hum. E aí o Egito ofereceu essa ideia para o Império Romano inteiro. E mais tarde, o Império Romano exportou essa ideia para o mundo inteiro. Então, todo Uhum. mosteiro no mundo começou com a ideia de fazer mosteiro no Egito. Então, esse é o começo dos mosteiros. Quando eu falo de Diocleciano, dessa época da perseguição, é mais ou menos o ano 284. Se chama o ano dos mártires. Quando matou a milhares de cristãos, os romanos mataram a milhares de cristãos, se chama o ano dos mártires, que é Uhum. a igreja egípcia da Alexandria, que é uma igreja ortodoxa, usa esse ano como o primeiro ano de um calendário diferente do calendário gregoriano que usa no Ocidente. Um calendário diferente do calendário árabe que usamos também aqui. Se chama Uhum. o calendário copto. O calendário copto, porque os cristãos egípcios se chamam coptos. E o chefe, o sacerdote, o chefe, padre desses cristãos egípcios, se chama patriarca. O título dele não é papa, como o Vaticano, o título dele é patriarca, o patriarca da Alexandria, assim se chama. Então, os cristãos o que fizeram? Na verdade, eles foram para pedir de um rei aí de ajudar eles em construir um mosteiro no Sinai, que é um mosteiro de Santa Catarina, esse mosteiro. Só que naquela época o cristianismo já foi uma religião permitida no Império Romano. Já a partir de um decreto, se chama o Decreto de Milão. Milão em Itália. Uhum. O Decreto de Milão, no ano 312. Constantino, ele promulgou essa lei, esse decreto, e aí, conforme esse decreto, a religião cristã pode considerar uma religião normal como todas as outras religiões do Império Romano. E aí começaram a construir igrejas e mosteiros de um jeito legítimo, né? segundo as leis romanas. E os romanos encontraram nesse pedido dos monges de fazer um mosteiro um motivo muito importante para fazer a política deles. Então, Hum. eles aceitaram e começaram a bancar a construção.
mas na verdade tem outros motivos. Desses outros motivos é proteger a fronteira do império deles no leste, porque eles viraram mais ou menos como guardas, os monges, para mandar as notícias em Roma sobre a fronteira, o que está acontecendo. Se os persas e os árabes podem invadir a fronteira em algum momento ou não. Então era uma questão de política também. Então foi a construção desse mosteiro. Eu vou contar uma surpresa agora para as pessoas que estão acompanhando a gente. Quando começou a construção desse mosteiro, foi no ano 545. Não chamava Mosteiro de Santa Catarina, chamava Mosteiro da Virgem Maria. Ah, é? Porque ela estava, é a mesma época mais ou menos, no ano 305 mais ou menos, ela morava em Alexandria, Santa Catarina viva. Então, quase um século antes da construção, ela morava em Alexandria, filha de um homem nobre, quase um rei, né? Se chama Custas, ela se chamava Doroteia. E o pai dela chama Custas. Ela morava em Alexandria, uma vida muito luxuosa, porque ela é filha de uma família nobre. Mas quando apareceu o cristianismo, ela adaptou o cristianismo e se converteu cristã. E foi uma coisa horrível contra os romanos, contra o pai dela até, contra o imperador que se chama Maximiano. Então o que fizeram? Eles nomearam 50 sábios, os melhores sábios do Império Romano naquela época, para conversar com ela, para convencer ela de voltar, de abandonar essa nova religião e voltar para as religiões do Império Romano. 50 sábios, sabe, como se fosse um parlamento. Eles assim escolheram de cada estado o melhor sábio do Império Romano. Imagina o resultado da conversa. Segundo a tradição cristã, o resultado da conversa é que os 50 sábios se converteram cristãos, graças à conversa dela, de Santa Catarina, com eles. Uau. Então ela conseguiu converter eles em cristãos. Né? E aí foi um choque para o imperador romano e para os romanos, e ela começou a convencer a milhares e milhares de pessoas para essa nova religião. Afinal, eles começaram a castigar ela, a torturar ela, mataram ela no final. Eles dizem que, inclusive, cortaram o corpo dela em pedaços. Eu estou falando agora do começo do século IV, mais ou menos, no final do século IV, mais ou menos, quando ela morreu. Imagina, 5 séculos depois, um monge no mosteiro da Virgem Maria, aquele que um dia vai ser o mosteiro de Santa Catarina, um monge estava dormindo e teve um sonho. Ele sonhou que os anjos foram para a cidade de Alexandria, carregaram o corpo puro, sagrado da Santa Catarina em cima das asas e começaram a fazer uma viagem voando assim por cima do Egito todo, dando volta, e escolheram esse local muito sagrado no Sinai, que se chama Monte Sinai. Monte Sinai. E os anjos assim baixaram, voaram até chegar lá nessa montanha, baixaram e enterraram o corpo sagrado de Santa Catarina na montanha. Na montanha do Sinai, o Monte Sinai. O monge sonhou isso tudo. Quando ele acordou um pouco assustado e muito feliz ao mesmo tempo. Chamou todos os monges e começou a contar o sonho. Eu sonhei isso
tive no sonho uma coisa, parecia uma coisa muito forte, um sentimento muito forte. Parecia uma coisa super verdade. Não parecia apenas algum sonho qualquer. Eu estava muito preocupado quando os anjos estavam voando, carregando o corpo de Santa Catarina. Mas estava muito feliz também. O meu espírito sentia muita felicidade por causa desse acontecimento, porque eu acho que foi a vontade de Santa Catarina de estar enterrada nesse lugar sagrado do Monte Sinai. O que os monges que estavam assistindo essa história do sonho fizeram? Fizeram uma subida no monte, depois de ouvir o sonho, e começaram a pesquisar e descobriram o corpo de Santa Catarina. No Monte Sinai. Descobriram o corpo e carregaram. O que significa descobrir o corpo? Significa que não foi um sonho. Certo. Significa que acontecimento é uma coisa que aconteceu na verdade. Uma coisa que aconteceu na vida real. E Deus mandou a mensagem para aquele monge. Para os monges irem e descobrir o corpo de Santa Catarina nesse local. Na verdade, eles ficaram muito preocupados com o corpo, que era carne, tipo carne e osso, um corpo mesmo. E resolveram enterrar esse corpo dentro do mosteiro da Virgem Maria. E pegaram o corpo inteiro num tecido bonito, um tecido, sabe, um tecido alcatifa. Alcatifa com abordado bonito, e colocaram num caixão dentro da igreja que está construída dentro do mosteiro. E desde aquela época até hoje, o mosteiro não é mais o mosteiro da Virgem Maria, o mosteiro é o mosteiro de Santa Catarina. Santa Catarina. Inclusive, o nome da cidade inteira mudou e virou a cidade de Santa Catarina. Que lindo. E muitos fiéis cristãos no mundo, ouvindo essas histórias sagradas pelos padres, sacerdotes, nas igrejas em várias cidades no mundo antigo, quando ouviam essa história, o sonho deles de fazer uma viagem para aquela cidade, visitar aquele mosteiro e visitar o Monte Sinai também, aquela viagem que nós chamamos peregrinação. O sonho deles ficava cada vez mais forte, cada vez maior. E aí começou a virar essa cidade, essa montanha, virou um centro de peregrinação, um centro sagrado para todo cristão no mundo. E já foi um centro sagrado e importante, e continua até hoje, de todo judeu também, dos judeus, por causa dos 10 mandamentos de Moisés, que Moisés recebeu. O mosteiro, na verdade, que tem muita história de arqueologia, de arquitetura, de construções, tem muita coisa por dentro. Tem muita coisa por dentro. Tem dentro, por exemplo, os quartos, tipo quartos assim, onde os sacerdotes, onde os monges ficam para rezar, se separam do mundo material, o mundo inteiro, e se unem com Deus durante as orações deles, abandonando todo o que longe e fora da parte espiritual deles. Então tem esses quartos que estão por dentro. Tem para a logística e a vida dos monges armazéns de comida tipo trigo, de trigo. Tem os moinhos para converter o trigo em farinha. Tem os fornos para cozinhar e fazer o pão e a comida. A comida deles é muito simples. Até eu experimentei numa das minhas viagens com os meus grupos de turistas. Aí fui e falei com os monges e eles me convidaram a experimentar a comida deles. É muito simples, mas é muito deliciosa, porque tudo é natural. Inclusive, eles fazem azeite de oliva. E o Sinai tem fama de muita árvore de oliveiras. Então, eles fazem esse azeite de oliva muito natural.
é uma coisa totalmente diferente no sabor de tudo o que nós encontramos nos nossos modernos supermercados hoje. É porque tudo é longe, tudo é orgânico sem intenção, orgânico por natureza, né? Sem Claro. intenção de fazer o orgânico. Eles fazem vinho também, eles fabricam o vinho e têm espaços para como armazéns das garrafas de vinhos que eles têm. Tem um quarto onde eles se unem sempre para comer junto e antes de comer eles rezam a vida deles. Tem como um jardim que tem árvores de frutas muito raras, raças, por exemplo, muito raras de romã, de fruta de romã, que Sim. está no jardim desse mosteiro. É, e tem uma coisa que eu queria contar dentro desse mosteiro, um poço de água. Um poço de água muito importante pela história religiosa sagrada antiga. Esse poço de água é muito mais antigo do que o mosteiro inteiro. É um poço de água que remonta à época do profeta Moisés. Até Hum, que tem uma história na Bíblia de uma menina tão linda, bonita, parece uma história romântica, que estava com as ovelhas dela, estava à procura de água para as ovelhas dela e para levar para ela e a família dela também água. Você sabe que a água no deserto é ouro. A sim. água nas montanhas é ouro, né? Então ela encontrou esse poço quando começou a pegar água para as ovelhas e para levar para a família dela, ah, ah, começaram alguns bandidos a atacar ela, queriam roubar as ovelhas dela e queriam também fazer mal para ela, né? Hum, Pegar ela e aí conta a história que o profeta Moisés estava lá nesse momento e defendeu essa moça e conseguiu ter a força física e a força da lógica na conversa com esses bandidos. Então ele conseguiu no final afastar esses bandidos da menina e das ovelhas dela. Essa menina é a filha de um profeta que se chama Petro. É a filha de um profeta que se chama Jetro. já Momento, momento. falhou o Bom, seu som. O profeta chama como? Jetro, Jé. Jetro. Ok. E o profeta é Moisés, né? E ela conseguiu depois disso conseguir a água necessária e levar tudo para a família dele. É, esse poço existe até hoje. E até há pouco tempo tinha, água, funcionava esse poço para água Uhum. para os monges. Os monges usavam para tomar água desse poço até há pouco tempo. O mosteiro tem também uma biblioteca muito antiga. A biblioteca não é apenas uma biblioteca qualquer com livros, uma biblioteca histórica, monumental, que tem um tesouro verdadeiro. Uma biblioteca de livros e manuscritos. 6.000 manuscritos antigos, Uau. 3.000 livros, todos são antigos. Inclusive livros muito importantes da história do cristianismo, do judaísmo. Desses livros, o mais antigo é a Bíblia mais antiga dessa biblioteca, que está escrita em grego, né? Em grego. Infelizmente, o que tem nesse mosteiro é uma réplica, porque durante as guerras dos cruzadas, os soldados pegaram essa cópia, essa parte original da Bíblia e levaram
até vender. Naquela época era uma coisa muito cara, o Uhum. trabalho a mercadoria ou essas coisas muito antigas. E chegou até o rei russo, e mais tarde esse rei russo se chama Alexandre. Ele mandou essa Bíblia, está agora no British Museum, no Museu Britânico. A Bíblia do Monte Sinai, uma das cópias mais antigas da Bíblia. Está no Museu Britânico em Londres. É, também das coisas importantes dessa biblioteca, tem uma carta que o profeta do islamismo mandou para os monges desse mosteiro. Essa carta, em árabe, o profeta cumprimenta os monges. Estou falando agora do texto. O profeta cumprimenta os monges, desejo para eles sempre boa saúde, felicidade, e Uhum. promete para eles respeitar a religião deles, respeitar o Uhum. culto deles, e promete para eles de fazer de tudo para eles continuarem em paz com a religião deles sem problema nenhum. E inclusive também ele recomendou para todos os muçulmanos de respeitar esses monges do Monte Sinai. Tudo isso está num texto bonito, numa carta que fazia parte dos manuscritos da biblioteca do mosteiro. E o que aconteceu? Os otomanos, sabe, otomanos são os turcos antigamente, exatamente no ano 1517, o rei otomano turco pegou o documento original, que está escrito em papel, em pele de gazela, né, o texto. Ele pegou essa carta do profeta Maomé, levou para Istambul, está agora em Istambul até hoje, e até ele fez réplicas e mandou essas réplicas para a biblioteca de Santa Catarina. Então, esses são os manuscritos importantes e a parte mais importante nesse mosteiro. O, o, o mosteiro tem por dentro uma coisa também muito sagrada e muito importante. O profeta Moisés, quando subiu Monte Sinai, quando falou com Deus, recebeu os 10 mandamentos e desceu, chegou até a base da cidade atual, já a base da montanha, ele queria falar com Deus. E Deus falou para ele: você pode ouvir a minha voz, até poderia aguentar, mas ver a minha imagem não é uma coisa fácil para você como humano. Mas Deus, estou com muita vontade de ver você. Aí ele falou para ele: olha para aquela árvore, aquela planta. É uma sarça, assim se chama. Se eu vou aparecer para essa sarça, para essa planta. Se ela ficar assim, significa que você poderia aguentar ver a minha imagem. Você vai ver agora o que vai aparecer para a sarça. Aí pegou fogo. A sarça se chama a sarça ardente. A Sim. sarça ardente. É das coisas mais sagradas e mais importantes que pode visitar também no mosteiro de Santa Catarina. Até hoje, dá para ver plantas dessa sarça verdes. É? A parte que é original é uma parte seca já. Sabe o que eles fizeram? Eles fizeram uma igreja de 3 metros vezes 5. Você imagina o tamanho de uma igreja? 3 vezes 5. Então, uma igreja bem pequena. E a planta original está dentro da igreja. A sarça original está dentro da igreja. E tudo isso porque os monges acham que é uma coisa super sagrada e tem que Sim. proteger o máximo possível.
das coisas que muitos turistas sempre gostam de visitar é esse local da Sarça Ardente e visitar também a igreja principal. A igreja principal tem, sabe, muito lustre, valioso, sabe, aqueles lustres super bonitos, lindos. Não é só pelo visual, pela imagem, mas também pelo valor histórico. Coisas Sim, que reis do mundo, muitos reis do mundo, mandaram para o Monte Sinai. Estão nessa igreja. Tem também muitos ícones, sabe, ícones, que são quadros que contam toda a história do mosteiro da igreja também, e dos monges, e etc. E tem também desenhos importantes que são de histórias bíblicas. Sabe essa coisa? Tem uma imagem do profeta Moisés dentro, na parte do teto da igreja, ele tirando as sandálias dele. Ele estava com sandálias nos uhum, pés. E a imagem mostra ele tirando as sandálias. Tem um versículo na Bíblia que Deus está falando para Moisés: tire as sandálias porque você está no vale sagrado. O vale sagrado que está embaixo da montanha de Moisés. Então Deus fala para ele: tire as sandálias porque você está no vale sagrado. Aí Moisés tirou as sandálias. sim. Esse costume continua até hoje em muitas igrejas no mundo. Muitas igrejas no mundo as pessoas entram, quando entra tira os sapatos, tira as sandálias. E a mesma coisa os muçulmanos. Nas mesquitas todas no mundo, quando entra numa mesquita, tira os sapatos. Sim. Não pode entrar pisando com os sapatos no piso, na parte sagrada da mesquita, da igreja, etc. Então, isso é as coisas mais importantes que tem nesse mosteiro. Eu acredito que falei sobre o mais importante que tem nessa parte do Sinai, de Santa Catarina, o mosteiro de Santa Catarina, o Monte Sinai, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos, e também a importância da Península do Sinai em geral. E, na verdade, a Península tem muito mais de monumentos de história que vale a pena fazer uma viagem de turismo para conhecer isso tudo. Só quero comentar, finalmente, que um passeio muito importante que as pessoas fazem, às vezes, no Monte Sinai, faz uma subida, o mesmo trajeto que Moisés fez, até subir na cumbre da montanha de Moisés, faz isso. Tem muitos grupos que ficam em hotéis simples na cidade de Santa Catarina e começam a sair meia-noite. Depois de meia-noite, começar a fazer uma subida à noite, às vezes com a iluminação da lua, hein? E às Sim. vezes com até bateria. Começa a fazer uma subida de 3 horas de caminhada até chegar lá em cima, num lugar fantástico. Normalmente a chegada dos grupos turísticos é na hora do nascer do sol. A Lindo. hora do nascer do sol. Então, uma paisagem muito linda. As pessoas podem rezar nesse momento importante do dia do nascer do sol. Podem rezar nesse local também importante, que é o Monte Sinai. Então faz parte importante dos passeios da cidade de Santa Catarina. Muito bom. É, pode A falar. gente tem, você tem 5 minutos. Um dos grupos da PAC Sim. subiu o Monte Sinai. Eu não, eu fiquei no hotel ali embaixo mesmo, esperando o pessoal chegar no dia seguinte. Amanhã eu estou aqui com a Jane Ribeiro, que vai falar sobre a Mestre Egeia, que é o complemento do Mestre Serapis Bey, sobre rejuvenescimento. Rafat, 4 minutos. Como é que você quer terminar o seu tempo hoje? Bom, pelo que conversamos hoje, eu quero falar para as pessoas que tem tempos concentrados na vida de cada um de nós. Uma semana, um mês, um ano,
sempre cada um de nós tem um ano mais importante que os outros anos da vida. Uma semana mais importante. Uma semana em que aconteceu algo super importante. Isso eu chamo de tempo concentrado. E tem lugar concentrado. Então, cada um de nós também tem lugar concentrado e mais importante. Um lugar mais importante, um lugar que gosta mais, um lugar onde ele passou, onde ele se sente mais forte, onde ele sente que o local tem uma energia muito mais forte do que os outros lugares. Eu acredito que o Sinai é um dos lugares no nosso planeta Terra que é um lugar muito concentrado. É muito sagrado. Sim. É um lugar onde tem muitos momentos na história da humanidade que eram momentos concentrados. Sim. Um lugar onde teve acontecimentos muito importantes da história do judaísmo. Um lugar onde passou Jesus Cristo na fuga da Terra Santa para o Egito. Um lugar onde passou a religião islâmica para todos os países do continente africano, 52 países, onde passou a religião islâmica por essa península do Sinai. Então, eu acredito que é um lugar muito concentrado de geografia e muito concentrado também de história. É um lugar super importante. É por isso que eu convido toda pessoa, em caso de fazer algum dia uma viagem para o Egito, de insistir a fazer uma viagem para o Sinai para conhecer, porque vale muito a pena. Porque aqui, nessa península do Sinai, como no Egito em geral, é onde eu sempre falo que temos que ser todos paneteístas. Paneteístas, o paneteísmo, e acreditar que existe em tudo, em todo lugar, em toda a história, em todo momento, em todo espaço, mas também é muito concentrado nesse local onde ele se manifestou. Então, muito obrigado pelo tempo, pela atenção, e eu estava muito feliz nesses poucos minutos dessa live com vocês, e agradeço a você muito, a Carmen, por essa oportunidade. Muito obrigado. Obrigada, Rafati. Fica aí esperando nós que a gente volta para o Egito e você vem para o Brasil. Gratidão, namastê, família Parks.